Boa noite, galera. Como vocês estão? Eu vou me apresentar de novo porque provavelmente vocês já esqueceram o meu nome. E eu me chamo Stephanie. E esse é o canal Imagina Só. Como vocês podem ver, meu namorado não tá aqui hoje. Ele tá trabalhando. E é que ele trabalha de noite e tal, mó rolê. E hoje eu vim fazer esse vídeo de madrugada pra contar um relato meu. Eu tenho vários relatos de coisas sobrenaturais durante toda a minha vida, minha infância, tudo, mas eu vou contar um só pro vídeo ser curto. É, vou contar o que mais me marcou durante toda a minha vida, que foi... Começou, não lembro exatamente com quantos anos eu tinha quando começou. Por volta de uns 6, 7 anos, é o máximo que eu lembro, assim. É, eu tinha uns 6, 7 anos e eu via sempre de madrugada, quando meus pais já tinham dormido e apagado todas as luzes, eu sempre via uma sombra. Eu, o meu quarto, ele fica num canto, tipo, aqui da casa, o quarto dos meus pais um pouquinho mais pra frente, que a casa é pequena, então você dá uns 5 passos, você tá no quarto dos meus pais. Mentira, 5 não, uns 10 passos você tá no quarto dos meus pais. E entre os dois quartos tem um banheiro. E nesse canto que eu falei, que você dá os 10 passos, fica a sala. Na sala tem uma janela que dá pra árvore. Como a gente mora no alto, então a janela dá pra uma árvore. E não tem como você ver pessoas passando pela janela, porque seria só se as pessoas estivessem flutuando. Toda madrugada, por volta de umas 1 e pouco da manhã, 2, ou quando eu tava dormindo eu acabava acordando, ou eu não conseguia dormir. Eu via uma sombra parada na parede entre a sala, o meu quarto e o quarto da minha mãe. E ela só ficava ali parada por um tempo. E depois ela começava a vir em direção ao meu quarto. Era a sombra de uma pessoa, só que como era uma sombra, você não consegue ver rosto, você não consegue ver roupa, você só consegue ver o formato do corpo da pessoa. E ela sempre vinha em direção ao meu quarto. Só que quanto mais ela se aproximava, eu não sei se eu acabava perdendo a consciência ou algo assim. Eu não consigo me lembrar do que acontecia depois. Eu só lembro de um dia, quando eu já estava com uns 8 anos de idade. Isso ficou acontecendo por anos e anos. Tinha dias que acabava parando, depois voltava, mas nunca ia embora de vez. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, ela estava vindo pro meu quarto e eu entrei em desespero e saí correndo pro quarto da minha mãe. Não, na verdade, errei. Eu estava dormindo no quarto da minha mãe e ela estava indo em direção ao quarto da minha mãe, a sombra. Nisso, eu dei um. Quando ela se desprendeu da parede. Ela nunca tinha se desprendido da parede. Ela se desprendeu e ficou em pé, em frente à porta do quarto. Nisso, eu entrei em choque, não sei, e eu gritei. A minha mãe acordou e acendeu a luz e eu só vi ela sumindo aos poucos. Minha mãe não viu nada. Ela não acredita em mim até hoje, se duvidar. Então, ela foi sumindo aos poucos e nisso, depois de muitos anos que eu voltei a ver. Eu fiquei sem vê-la por muitos e muitos anos. Quando eu fiz uns 13 anos, eu comecei a voltar a ver. E depois dos 13 eu fiquei mais um tempo sem ver. Mas um caso que ocorreu quando eu tinha por volta de uns 14 anos foi que eu tava dormindo, na época, aqui no meu quarto tinha uma cama de casal que eu dormia com meu irmão mais novo. Eu acordei no meio da madrugada, não sei porquê, e olhei pro canto do quarto. Aliás, o canto do quarto que tá aqui no meu ladinho. Em frente a uma varanda que eu tenho. E eu vi a sombra de uma pessoa de novo. Quando eu vi, me senti muito mal. E foi horrível. É uma sensação que não dá pra explicar. Dá uma angústia, você sente calafrio, é como se sua pressão estivesse caindo também.
E nisso eu apaguei. Apaguei por completo e eu lembro, eu não sei se é um sonho, se isso aconteceu depois disso, que eu abri o olho e vi no canto da parede uma sombra, lá no alto. E eu não sei, eu fiz um movimento. Eita! Nossa, eu derrubei minha caneca. Eu fiz um movimento como se eu estivesse tacando alguma coisa lá. E nisso era como se viesse voando em cima de mim, grudou na minha cara e eu apaguei de novo. E eu não tive mais. Não sonhei mais no resto da noite. Depois desse incidente, parou de vir por um tempo, voltou quando eu tinha 16 anos, que foi o ápice. Que além de ver, eu comecei a ouvir coisas na minha cabeça. Eu acabei tendo alguns problemas emocionais, psicológicos, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive que tomar remédios e fazer tratamentos e tudo mais. Isso durou muito durante meus 16, 17 anos, até hoje que eu já tenho 18, só que hoje já é algo mais controlado, porque eu comecei a frequentar lugares que poderiam me ajudar com essa coisa ruim que estava comigo já há anos. E eu tô indo ainda e é isso. Eu tô procurando ajuda e para me livrar disso. É uma coisa que provavelmente eu puxei pra mim quando eu era criança. Eu fazia muitas brincadeiras como a do compasso. Tinha um tabuleiro que eu brincava com os amigos meus de infância. Alguns que vão estar vendo esse vídeo vão até lembrar, que era o tabuleiro do meu amigo, que vai estar vendo esse vídeo vai lembrar até. Era um tabuleiro que chamava O Jogo do Anjo. Alguns de vocês devem conhecer, já dos anos 90 esse jogo. Ele era como se fosse o tabuleiro Ouija, só que era azul, branco e aquele triângulozinho que a gente coloca a mão no tabuleiro Ouija era em formato de uma asa de anjo. E por incrível que pareça, aquela bosta funcionava mesmo. A gente colocava a mão e aquela merda mexia. A gente achava que estava conversando com um anjo, mas como meu namorado falou, muito provavelmente aquilo não era um anjo. A gente vai entrar mais em detalhes em algum próximo vídeo, no próximo provavelmente que a gente for fazer juntos, e aí a gente entra em mais detalhes sobre esse jogo, sobre tabuleiro Ouija, espíritos e coisas assim. Só vim para contar esse relato para vocês. E se vocês tiveram alguma experiência parecida, Cacete! Comentem nos comentários, essa ia ser boa. Falem nos comentários, se vocês tiverem sugestões ou pedidos, podem falar nos comentários. Provavelmente toda semana eu vou fazer um vídeo de madrugada contando um relato meu. E vai por mim, não vai acabar tão cedo esses relatos. E é isso aí, galera. Eu só vim aqui assustar um pouco vocês de madrugada. Espero que vocês não vejam nenhuma sombra essa madrugada e que nem eu veja, porque quanto mais você fala, mais você puxa. E é isso aí. Boa noite pra vocês, boa sorte, bons sonhos e é isso aí. Tchau, tchau.